Nunca trate uma reunião como mais uma reunião, porque você não sabe o que vai acontecer nessa reunião. Você não sabe o que vai acontecer nessa reunião. Reuniões são portais abertos. Reuniões são portais abertos. Nós tivemos uma reunião o ano passado aqui que foi um portal aberto. Foi uma reunião que tinha muita gente de dificuldade, pessoas com aluguéis atrasados, pessoas com corta de luz cortada, pessoas passando por muita dificuldade. E quem estava nessa reunião vai se lembrar que naquele dia houve toda uma mobilização. Teve pessoas que estavam com aluguel atrasado, teve gente que já na hora se manifestou para abençoar e pagar o aluguel. Não é tirar daqui para colocar ali, que nenhuma dessas pessoas tiram. Todas as pessoas que fizeram são pessoas extremamente generosas, dizimistas, ofertantes e generosas para com o próximo. Quem estava nessa reunião? Quem estava? Até tem uma coisa muito bonita nessa reunião, que depois esse casal aqui na frente compartilhou o testemunho, porque eles também foram abençoados, que estavam numa fase delicada, e eles, naquele momento, alguém deu um valor, né? Houve toda uma mobilização para abençoar a vida deles, e eu achei muito bonito da parte deles, porque eles ganharam dinheiro, e eles voltaram e disseram assim: eu quero devolver aquilo que nós recebemos, mas eu quero ofertar na igreja. Que mensagem que eles mandaram? Não, nós não queremos só receber, nós não queremos viver doação, porque eles receberam um valor aqui naquele dia de mais de 3 mil reais, que socorria eles naquele momento, só que no coração deles eles já estabeleceram: nós vamos ganhar esse dinheiro e nós vamos ofertar para a igreja. E eles me procuraram e ofertaram esse dinheiro, e Deus os abençoou. Aí vocês vão lembrar que nesse dia, alguém que estava ali, que é o Vitor, já foi movido no coração e disse: eu quero abençoar um rapaz que estava aqui, chamava André, eu quero abençoar ele com um carro. Eu tenho um carro e eu quero ofertar para ele. Quem lembra disso? No dia ele entregou aquele carro. No dia ele entregou aquele carro e ofertou aquele carro para o Vitor. Aí na sequência, vem cá, Marco. O Marco veio aqui à frente. E falou o que naquele dia? Que eu queria ofertar um carro na vida do pastor Ortidones, e eu tinha dito para Deus que o dia que Deus me prosperasse, eu ia entregar o meu carro para a igreja. E eu falei para o bispo aqui, bispo, estou entregando o meu carro na igreja, mas como eu sei que a Vera precisa muito de um carro, eu queria que o senhor desse esse carro para a Vera. E o bispo falou: Vera, você acabou de ganhar um carro. Então presta atenção. Aí o Marcos que um dia também teve suas limitações, teve dificuldade. Pensa você, o Marcos recentemente tinha feito uma oferta de um valor elevado para o reino. Aí o Marcos veio e ofertou um carro, abençoou um carro ao pastor Ortidones, em gratidão ao pastor Ortidones, por tantas coisas que o pastor fez por ele, abençoou a vida dele, ofertou o carro. Ele ofertou o carro para o senhor? Isso, ofertou o carro para mim. E que carro era? Uma Captiva. E quando ele me ofertou o carro, antes dele ofertar o carro, eu estava com a intenção de trocar o meu. E eu falei para minha esposa ainda e para minha filha, falei: olha, esse carro que hoje eu estou andando, eu não vou passar ele para frente, esse carro aqui já tem dono, eu vou dar para a tia. A gente fala tia, é uma forma de carinho que a gente tem com o pessoal da cozinha. Eu vou doar esse carro para a tia. E você já tinha determinado no seu coração? Isso, já tinha determinado. Muito antes de acontecer tudo isso? Isso, muito antes de acontecer do Marcos ofertar para mim, eu já tinha no meu coração de dar para a tia esse carro. E aí, quando eu estava programando em comprar, o Marco veio e falou comigo. E aí ele me presenteou a Captiva e eu dei o meu carro para a tia. Até porque, bispo, eu teria que, ainda que não fosse para a tia, seria muito egoísmo da minha parte, porque um dia eu também não tive nada. E quando eu me deparei na frente da minha casa, eu estava com um carro que eu dei para minha filha, a Captiva e o Gol. Eu falei: seria muito egoísmo eu vender o Gol e não presentear alguém. Mas já estava no meu coração em dar para a tia esse carro. E aí você já doou para ela. Então vem cá, senhora. Vem cá, senhoras.
Como é que a senhora chegou à igreja, né? Tem uma história linda na vida da senhora, desesperada também, no fundo do poço, vida destruída. Depressiva, triste, sem esperança, sem perspectiva de vida. E eu era muito jovem ainda, 35 anos eu tinha quando cheguei no ministério. Então, eu tinha 2 filhas pequenas, e, para adiantar o processo, eu criei as minhas filhas aqui, eu formei minhas filhas aqui, eu estou me formando aqui, né? Terminei meus estudos, com 50 anos, estou me formando numa faculdade de gastronomia, junto com a minha amiga, companheira de 15 anos de ministério. Nós fazemos tudo juntos. Então, ela ganhou um carro do pai dela há 10 anos atrás, e é o que a gente usava para tudo, para os trabalhos da igreja, para os nossos trabalhos, né? E para transportar a gente mesmo, né? As minhas 2 filhas e a filha dela. Então, eram 5 dentro do... A gente chama trovãozinho, porque ele é muito valente, né? E foi aí esses 10 anos, essa luta, né? Gente, essas mulheres, você não tem noção do que essas mulheres fazem na igreja. Elas são uma estrutura para a nossa escolinha, elas são uma estrutura para a nossa cozinha. Tudo que você pensar, todos os grandes trabalhos sociais dessas mulheres que estão lá cozinhando, essas mulheres, nunca foi pedido a elas para vir cozinhar para a parte interna da igreja. Todo domingo essas mulheres estão aqui cozinhando, trabalhando, investindo, às vezes estão lá nas escolinhas limpando, faxinando, investindo, e Deus é fiel. Deus é fiel. Olha que coisa linda, ó, sem esperança, sem estudo, sem sonho, com todas as batalhas, Deus mudou, Deus sem dente, né? Não tinha os dentes, nem isso, não tinha os dentes, e foi abençoada. Olha lá como era a boca, ó. Olha lá como era a boca, olha lá. Deus mudou tudo. Tudo. Deus, ele é muito fiel. Até quando a gente não é fiel, ele permanece fiel. E é uma plantação, né? É não desistir, não retroceder. Aquilo que a palavra falou hoje. Você tem que prosseguir. Mesmo quando outros retrocedem, você tem que ficar firme. Você tem que confiar em Deus, porque Ele tem o tempo dele. Então, nós passamos um processo, é aquilo que foi falado. Nós teremos desafios, nós teremos situações, mas o Senhor, Ele é fiel. Ele tem me abençoado nos últimos 3 anos, em meio à pandemia. Foi os 3 anos mais abençoados da minha vida até então, porque foi quando tudo começou a mudar. Eu estou no ministério há 15 anos, mas 3 anos, né, que Deus começou a fazer, porque eu dei condições para Ele fazer uma plantação de 15 anos. Muitas pessoas, assim, de um dia para o outro, vêm no mesmo mês, na mesma semana, na mesma hora, uma oração resolve. Mas eu falo que Ele tem formas de trabalhar, né? E na minha vida foi assim, e está sendo assim. Eu sou muito grata ao Senhor, muito grata a este ministério, muito grata ao pastor Otidones, né, que se deixou ser usado. Então, cada um de nós temos que deixar e doar, né, um pouco. Agora não precisa judiar tanto do trovãozinho, porque agora a senhora tem o carro da senhora. Isso, agora a gente divide, né, o peso nos 2 carros. Que é esse Gol maravilhoso, gente. Eu não dirijo, mas a minha filha dirige, ela está sentadinha ali, né? Então, é uma bênção, maravilhoso, sim. Deus, Ele é fiel, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Quer falar? Bispo, só agradecer, porque eu era uma improvável, né? Eu cheguei aqui muito religiosa, cheia de traumas, cheia de vícios religiosos, e eu fui aprendendo com o ministério a dar um passo de cada vez. Às vezes você está achando que serve a Jesus e muitas vezes vem aqueles pensamentos, por que você não dá cabo da sua vida? Porque não vai resolver nada mesmo. E quando eu tive um dia que eu estava escutando a bispa, e eu lembro que eu trabalhava em casa à tarde, eu costurava, e ela deu um grito assim na televisão e falou assim, você foi liberta, mas nunca foi livre, se liberta, menina, né? Eu falei, é comigo que ela está falando. E aí eu comecei a vir no ministério, e foi só benção, E olha, foi assim, Deus é tão fiel, bispo, que o senhor vê, né? Eu tenho um palio,
E ele carregava nós e mais um pouco de gente. Então, Deus foi ensinando a gente a trabalhar. Porque, às vezes, não adiantava Deus me dar muita coisa, eu não estava preparada. Eu não ia ter o caráter para segurar a bênção. E Deus foi dando para a gente conforme a gente ia evoluindo. É aquilo que o senhor falou. Hoje eu já estou num nível maior. Então, Deus pode confiar coisas maiores. Mas Deus foi fazendo. Não foi assim da noite para o dia. Porque eu cheguei muito machucada. Eu precisava de uma UTI. E eu entrei na UTI. E, geralmente, você fica lá de molho na UTI, né? E, quando Deus foi me curando, me libertando dos meus achismos, dos meus eus, dos meus nervosinhos, que eu era toda esquentadinha, Deus foi me abençoando. Esquentadinha barraqueira, tá? Eu nem fazia muito barraco, não, mas eu não gostava que ninguém me contrariasse. Viu? Um barraco sofisticado. Eu quero que volte isso aqui. Olha que coisa linda. Você não tinha sonhos, não tinha projeto. Formou as filhas, terminou a faculdade as filhas, e a senhora está falando que vocês também fizeram faculdade? Terminar esse ano a nossa faculdade de gastronomia, já estamos com projetos para fazer administração, porque Deus ele vai ampliar a nossa empresa. Nós já temos uma fábrica de salgados e de dadinho de tapioca, e com projetos para ampliar. Então, eu preciso estar estruturada para a grande empresa, a grande franquia de empórios de dadinho que nós vamos ter. Então, eu preciso fazer a administração, né? Toma! Vai despreparado, vai! Só para concluir, e foi assim, as nossas meninas, minha filha também, elas estudaram no melhor colégio sem a gente precisar pagar nada. Elas estudaram em escola particular, em faculdade particular. Então, só tenho a agradecer, E essas meninas são esteio na obra também, são uma estrutura na obra. As meninas estão aqui? Sim. Está na escolinha, né? Está na escolinha. A Bia está ali, ó, levanta a mão, fica em pé aí, Bia. A Bia faz parte do louvor, cadê? A outra lá... A Bruna e a Claudinha, tá lá as duas lá, ó, que lindo. E são um esteio, uma estrutura na obra, linda o quanto são comprometidas essas pessoas, lindo de se ver. Obrigado. Agora tem a Vera, né? A Vera é essa sofisticação aqui que, né, nós já falamos sobre a Vera não desce do salto nem a pau, sofisticada. Então, em poucas palavras, Vera, naquele dia também o Marco falou que ia doar um outro carro, e esse carro seria para a Vera. Exatamente, que seria o meu carro de treinamento, que seria um C3, só que o C3 ele tem um probleminha, você está andando com ele, ele para do nada, não pega de jeito nenhum, passa 3, 4 horas, você vai lá, pega, aí você continua andando com ele por um tempo, não faz nada, daqui a pouco ele para de novo. Aí eu falei, eu não posso dar esse carro para a Vera, não tem como dar esse carro para a Vera, vai pegar esse carro, vai embora para casa, vai pifar com essas crianças. E eu fiquei protelando isso, gente, chegou um dia agora de manhã que Deus me incomodou e falou assim, compra um carro para a Vera. E aí eu saí atrás desse carro e agradecer ao Braga que foi comigo, arrumar esse carro, e graças a Deus um carrinho impecável, uma senhorinha de idade cuidando dos mínimos detalhes do carro. Eu falei, esse é o carro da Vera. Aí, a Vera tem uma história linda. Olha como é que a Vera chegou à igreja. Em poucas palavras, Vera, como é que você chegou à igreja, a batalha da Vera, a perseverança da Vera, o esforço da Vera com os filhos para estar na igreja, e todo o culto a Vera e os filhos estão aí. Conta, pessoal. Então, eu cheguei na igreja oprimida, depressiva, sem perspectiva também. Mas eu criei que aqui eu ia encontrar soluções para os meus problemas. E eu perseverei. Eu comecei a vir nos domingos à tarde, culto das 3. Eu andava uns 15 minutos a pé com as crianças, uma de 8 meses e um de 5 anos. Sol quente, né? Eu perseverei por um tempo nesse horário. Aí eu soube uma obreira que me convidou, a dona Claudete. Ela me disse, vai no culto de domingo, que é uma bênção também, a igreja é lotada. Aí eu comecei a vir aos domingos, amei e perseverei. Aí depois comecei a vir nos cultos das quarta-feira,
das cestas. Só que a segunda-feira eu rejeitava. Mentalidade. Porque lá fora a gente ouvia dizer que igreja que prega prosperidade, Deus não concorda. Então, eu não... Deus concorda com o que prega miséria, tá? É essa aí que está certo. É onde prega miséria, pobreza, escassez. É esse lugar que você tem que ir. Entendeu? Que você não tenha recurso para pagar, que compre e não pague, que você alugue uma casa e não pague o aluguel, que você assuma um compromisso e não pague o compromisso. É esse o lugar certo para você. É esse? Isso, por bastante tempo eu fiquei assim. Depois eu me converti, 2 anos depois, e comecei a fazer o curso de obreira. E eu fui escalada na escolinha. Então, eu escolhi a segunda-feira para ficar na escolinha, porque eu não queria estar no culto, rejeitando a pregação de prosperidade. E daí, chegou um tempo que eu comecei a ficar incomodada, que minha vida não estava mudando, porque a palavra trazia isso. Você já está há tantos anos na igreja, a sua vida está no mesmo lugar. E aqui Você percebe que isso é um paradigma? Paradigma precisa ser rompido? Porque tem muita gente que tem isso até hoje. Está na igreja, gosta da igreja, mas tem uma mentalidade ainda, tem ainda fortalezas na mente. E aí permanece no mesmo lugar. Por quê? Tem paradigmas que não foram rompidos ainda. Então, e aí, Vera, resume. Aí eu trabalhava fixa no lugar, registrada, e eu comecei a me incomodar, porque eu precisava ficar pedindo vale. Até que um dia a patroa disse para mim me organizar, para eu não precisar ficar pedindo vale. Eu me senti muito humilhada naquele dia. Aí eu pensei, eu vou me organizar assim. Pedi demissão, iniciei faculdade, com o propósito que na faculdade eu ia ter um bom salário, E aí eu ia prosperar. Mas aí eram 5 anos, tinha que estudar muito. Aí eu pensei de outra forma, não, já que eu trabalho nessa área de limpeza e organização, é o que eu sei fazer, então vou abrir uma empresa nessa área. E comecei a participar das reuniões dos Eliaquins, que eu rejeitava muito também. E daí virou a chave, mudou minha mentalidade. Logo na mesma semana, Deus foi trabalhando, me dando respostas, colocando pessoas. O Marcos foi que eu tive a ideia da empresa, de criar o site, e ele me orientou sobre o registro com o nome da empresa, a patente, e assim eu fiz. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa, e eu fui abençoada com um carro. E isso, recentemente, você deu testemunho do seu apartamento? Isso, do apartamento, porque eu também fui abençoada com a compra do apartamento, e eu dava como perdido o apartamento para o banco e a construtora, porque eu fiquei por um tempo sem conseguir pagar as parcelas. 4 anos passaram, eu buscava, orava, jejuava nesse propósito, mas eu esqueci, Deus me fez esquecer. 9 anos depois, eu, com uma ordem de despejo, recebi uma ligação da empresa de água falando que eu tinha débito no meu imóvel. E eu fui averiguar, o imóvel estava intacto, estava lá me aguardando. Eu entrei com renegociação, peguei a chave em 20 dias, que eles tiveram que reformar o apartamento que estava totalmente deteriorado, por ficar muito tempo fechado. Me deram um novinho. E no mesmo mês eu fui abençoada com um carro, que eu pedi a Deus, buscava meio de conseguir comprar um carro, mas eu não tinha condições financeiras. Eu não estava preparada para comprar o carro. Então, Deus me deu o carro através do Marcos. Eu nem esperava. E naquele dia eu não estava aqui no culto. Você não estava naquele dia? Não estava. Eu acordei atrasada. Eu pensei, Senhor, hoje é feriado, eu estou cansada, trabalhei muito essa semana. Eu não vou não, o Senhor me perdoa. Quando foi 10 horas, eu comecei a receber mensagem no WhatsApp da Andréia, da Cláudia. Vera, você está sendo abençoada aqui na igreja, cadê você? Você ganhou um carro do Marcos. Falei, nossa, mas como assim, sério? Aí eu me arrumei e vim para cá, corri. Mas aquele dia eu não estava na igreja, mas Deus tinha visto meus plantios. Foram muitos clamores. Chegou um ponto que meus filhos já estavam no espírito deles, a pregação de prosperidade, de avanço, de crescimento, e eles me cobravam.
mamãe, por que a gente ainda não tem nosso carro? Por que a gente não tem nossa casa? Eu falava para eles, a gente tem, é que Deus ainda não colocou em nossas mãos, mas a gente tem. Colocando em prática as pregações, né, de profetizar, crer, visualizar, e depois das reuniões ali a 15, eu aceitar a segunda-feira, já estava com aquele espírito dentro de mim, eu sentia que eu já estava com aquilo, a casa própria, carro, a empresa. E falando de financiar a empresa e sonhos, a Jeane e o esposo dela financiam o meu sonho de eu ter uma equipe. Que quando o senhor estava fazendo aquelas reuniões das mulheres empreendedoras aqui, na terceira reunião, eu pedi para Deus, Senhor, eu quero a minha empresa, a minha equipe, para cuidar da sua obra, da manutenção do templo, limpeza, organização, e tudo que o templo precisar. E, quando terminou o culto, eles vieram me procurar, perguntar se eu tinha uma equipe, que eles iam pagar para cuidar da limpeza da igreja. Olha que coisa, olha que coisa linda, gente. E a Jeane é a que era faxineira, tá? A Jeane é a que era faxineira também, o marido de segurança, e é verdade. É verdade, porque todo mês, quando a igreja vai fazer o faxinão na igreja, olha o carro dela lá, ó. Olha o carro dela. Carro, um Polo lindo, rodinha dourada, novinho. O Marco diz que o carro é impecável, né? Lindo, lindo, lindo. Então, olha a virada na vida dela. Então, prosperidade é isso, você vê, às vezes tem a pessoa que ela não tem a mentalidade voltada para isso, às vezes tem aqueles que não entenderam o propósito da mentalidade, e não é só isso, porque eu iria longe aqui para falar e a gente já estendeu. O Marcos ainda diz assim, o Marcos tinha uma série de negócios, que ele fala assim, ó, eu na minha família, nós temos as mesmas coisas, mas depois que eu fiz uma oferta para o reino, e depois que eu fiz essa oferta, comecei com esse espírito de generosidade, todos os meus negócios travaram, estão fluindo, e o resto, ninguém que tem igual eu está fluindo, mas os meus estão fluindo. Louvado seja Deus. Amém?